o Salmo 128. Olha só o que o Salmo 28 fala. Quem que não gostaria de viver isso aqui? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém, gente? Vamos orar um pouquinho, vamos falar um pouquinho com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai querido, eu me coloco aqui diante da tua presença como instrumento para que a tua palavra seja pregada, Senhor. Ó Deus, eu estou apenas um pregador, Pai, e meu dever é pregar, e a minha obrigação é obedecer. Senhor, eu quero aqui em nome de Jesus, conforme aquilo que foi me colocado no coração, de falar sobre família. Senhor, família é uma coisa muito importante. Família, Deus, é a base da sociedade. A família está no coração do Senhor. O Senhor é que estabeleceu, instituiu a família. Senhor, e nessa noite, eu gostaria muito que o Senhor nos ajudasse, para que a gente possa, com sabedoria espiritual, aleluia, falar sobre esse projeto tão maravilhoso, que infelizmente tem sido muito atacado pelo inimigo. Senhor, nos abençoe, conforme a tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Irmãos, essa semana, muitos estão sabendo, né? Quem vê o noticiário, né? Está sabendo sobre a separação de um casal muito famoso na televisão, né? Do William Bonner mais a Fátima Bernardes. Amém? Por que eu estou falando deles, irmãos? Porque ele tem muito a ver com o que está acontecendo aí fora. A sociedade, ela está carente de casais estáveis. Hoje, um casamento exemplar, ele é motivo de, né, assim, de admiração. Hoje, quando uma pessoa fala que ele é casado há muitos anos, todo mundo admira. Quando tem um casal na televisão, que você sabe que eles são um casal unido, que vive bem, todo mundo fica admirado, como aquilo se fosse uma novidade, né? E o meio artístico tem vários casais, amém, irmãos? Estáveis, casais que convivem bem, anos e anos, e principalmente no meio artístico, né, irmãos? A influência negativa, ela é muito grande para deteriorizar o casamento e a família. Então, quando surge um casamento, uma família estável na mídia, todo mundo admira. Todo mundo admira. Então, existem vários artistas, né, da televisão, igual o Silvio Santos, por exemplo, muitos anos casado com a Iris Abravanel, muitos anos, todo mundo admira o casamento deles. Temos aí Tarcísio Meira e Glória Menezes, que é da minha época de juventude, bem novinho. Naquela época que eu gostava de novela, né, quando começou a televisão, preto e branco, Irmãos Coragem, Selva de Pedra, foram novelas protagonizadas por eles. E durante os anos, né, sempre eles se manteram unidos, né? Tivemos aí também Raul Gil, né, muitos anos casado. Esse dia ele falou 50 e tantos anos casado com... Ele ainda falou uma coisa interessante, com a mesma mulher. Vocês estão vendo, irmão? Como que uma coisa que tinha que ser normal se torna normal. Quando fala assim, né, Silvio Santos casado 40 anos com a mesma esposa, com a Iris, todo mundo fica admirado, né, irmãos? Tarcísio Meira está casado até hoje com a Glória Menezes, todo mundo fica admirado. E hoje ficou mais escasso ainda. Esses artistas do passado, eles ainda mantinham esse patamar familiar. Hoje já virou uma raridade. E uma dessas raridades era o William Bonner mais a Fátima Bernardes. Um dia, irmãos, eu estava assistindo televisão, Jornal Nacional, e eu notei ele muito triste.
né? Os artistas tentam passar para a gente coisa que não é verdade, tá, irmão? Eles tentam ali com maquiagem, jogo de luz, né? Aquela coisa toda. Mas quem é espiritual ou quem é humano também, sensível, consegue perceber que determinada pessoa não está bem, pelo olhar, pela forma de falar, pelo semblante. E um dia eu olhei e falei assim: esse moço não está bem, estou sentindo que ele não está bem. E aí, irmão, veio algo no meu coração, que ele estava vivendo uma crise familiar. Eu vi que ele estava vivendo uma crise dentro de casa com a esposa dele. E eu pensei: meu Deus, será que esse homem, né? Porque as notícias que eles são muito unidos, eles têm 3 filhos, gêmeos, trigêmeos, né? Mora em Juiz de Fora, né, irmãos? Eles não moram no Rio de Janeiro. Eles vão todo dia de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro de helicóptero, porque eles sofreram um sequestro no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, né? Então, para poder resguardar a família, eles mudaram para Juiz de Fora, e eles vão e vêm trabalhar todo dia de helicóptero, todo dia. Uma família muito bonita. Quando nasceu esses trigêmeos, o Brasil inteiro admirou e tudo, porque, né, eles tiveram esse sucesso aí, etc. Enfim, irmãos, e a gente ali, admirando esse casal, infelizmente, né, irmãos, aconteceu essa separação terrível. Irmãos, quando eu fiquei sabendo que isso estava acontecendo, o Senhor me revelou que aquilo ali estava sendo como um espetáculo para Satanás. O diabo queria mostrar para toda a sociedade que quando ele quer destruir uma família, ele destrói. Sabe por que dói? Sabe por que dói? Porque você admira quem é sério, quem é pessoa séria, pessoas que dá valor à vida, que ama as coisas certas e corretas, admira uma família estável, admira uma família, valoriza uma família estável. Então, esse casal, ele sempre foi na mídia um exemplo de família. E o inimigo deve ter dito assim: vocês não perdem por esperar, vocês não sabem o que é que eu vou fazer. E na minha opinião, igreja, ele fez essa destruição, porque quem destrói casamento é o diabo. Quem destrói família é Satanás. E o que ele fez? Ele infiltrou nesse casal. Infelizmente, eles não tiveram a proteção espiritual de Deus, e eles foram presa fácil. E saiu um jornal que a sociedade ficou comovida. O inimigo aplaudiu, o inferno gargalhou. A sociedade ficou comovida com a separação desse casal, ficou muito triste. Inclusive eu também fiquei triste, apesar que eu não sou fã de nenhum artista, mas eles são seres humanos, né, igreja? Fiquei muito triste com aquilo. E isso dá para nós, amém, irmãos, um sentimento de medo. Porque Satanás, ele diz assim: olha, eu destruí a dele e destruo a sua também. Porque eles eram casais estruturados, muito unidos, muito amados, um carinho, um respeito muito grande. O William, ele é um senhor, né, de uns 40 e poucos anos, quase 50 anos, mas muito simpático, né, um galã. Eu imagino o assédio, né, igreja? O assédio que ele não sofre. Ele é chefe de editor-chefe do jornal, um homem rico. Imagina o assédio que ele não teve para manter essa fidelidade com a sua esposa. Vocês estão me entendendo o que eu vou passar para vocês? E ele permaneceu firme. Ele conseguiu manter muitos anos de casamento. É claro que ele teve que fazer um esforço muito grande. Ele tinha que ter muito amor pela esposa dele. Ele tinha que ter muito amor pela família dele. Ele tinha que ter muita determinação. Porque, irmãos, se ele quisesse, ele tinha 1000 mulheres a seus pés. Mas ele não quis, ele permaneceu fiel. Amém, gente? Mas todo esse esforço não foi suficiente para evitar essa tragédia. Um casal sério acabou se separando. Queima ele, Jesus, passa fogo. O que é isso? Vai rir do lado do capeta. O que aconteceu aí, gente?
Está repreendido em nome de Jesus, viu? Onde saiu esse sonho infernal aí? Está queimado, capeta. Vou continuar falando, pode esquecer aí. Então, irmãos, se não foi o diabo, foi a tecnologia aí, né? Irmãos, então veja bem, eu quero que você preste bem atenção, porque eu estou trazendo um alerta para nós nessa noite. Porque hoje, talvez você tenha uma família estável. Talvez você ache que seu casamento nunca vai ter uma separação. Você está tranquilo, você acha que domina a situação. Você acha, não, ó, isso aí não, isso não é para mim não. Meu casamento, ó, não, meu e meu marido, nós já acostumou, a gente briga, a gente faz paz, não sei o quê. Não vai por esse caminho. Vigiai todo o tempo, pois o diabo, vosso adversário, anda de redor, rungindo como leão, procurando a quem possa tragar. Entendeu, irmãos? Então essa situação é uma situação de alerta para nós. Quem já perdeu sua família, já separou, ou viveu vários relacionamentos, amém, irmãos? Saiba que você tem sido vítima de uma investida diabólica. E que por mais que você queira, não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Irmãos, eu tenho várias pessoas aqui na igreja que são separadas e querem casar de novo. Se acham no direito de casar de novo. Os motivos são vários, tá, igreja? Vários. Semana agora, uma jovem me procura, uma meia senhora, é jovem, né? E ela chegou para mim, pastor, preciso conversar com o senhor, quarta-feira. Eu falei, sexta-feira eu converso com você. Não, tem que ser hoje, agora. Eu falei, minha filha, conversar com você agora, minha esposa está lá, tinha um montão de gente aqui e tal. Conversar não dá. Não, mas tem que ser agora. Eu falei, mas como é que eu faço? Aí chamei uma irmã, pensei, então tá bom, com minha esposa não dá não. Eu não vou conversar com você sozinho aqui no canto não. Era bem ali, mas eu não ia conversar com ela. Então chamei uma irmã, sentei, e aí, o que aconteceu? Aí ela me contou várias coisas e me falou do esposo dela, né? Falou coisas do esposo dela, irmãos. E eu falei para ela assim, e ela disse, pastor, eu não aguento mais. Hoje eu tomei uma decisão. Vou chegar em casa e colocar um fim no meu casamento. Irmãos, eu não vou falar o porquê, porque a gente não pode estar contando isso para as pessoas, né? Mas se você vê o motivo, você cai o queixo. Então você nota, casada há 10 anos, me parece, com 2 filhos, um pequenininho, um maiorzinho, e eu não aguento mais. Hoje eu tomei uma decisão, por isso que eu preciso conversar com o senhor hoje. O que o senhor tem a dizer para mim depois dessa história toda? Ah, irmão, eu vou falar com você, viu? Eu só não xinguei, não falei um monte de besteira, porque a gente não pode falar, né? Porque eu fiquei assim, horrorizado. Eu só falo com ela assim, minha filha, onde é que você está com a cabeça, querendo separar desse homem como esposo, se são casados, são civilmente, tal, tudo normal. Onde você está com essa cabeça, minha filha? Isso jamais é motivo. Então, você não sabe o que é um casamento. Você não sabe o que é uma família. Separar de um homem, porque ele veste uma bermuda e gosta de fazer selfie. Selfie, né, que fala? E mandar para os amigos, não é nem para as amigas. Agora, irmãos, você pergunta, pastor, mas espera aí, né? Vamos ver o porquê disso. Irmãos, o inimigo, ele faz tempestade no copo d'água se você deixar. Por causa de um copo d'água, é motivo de uma separação. Aí você pergunta, seu pastor, mas quer dizer então se esse copo aqui vai separar o casal? Irmãos, um copo d'água termina no homicídio. Um copo d'água termina numa agressão física, porque começa por um copo d'água. O problema é que começa por um copo d'água, por uma roupa lançada no chão, uma toalha molhada. São pequenas coisas que o inimigo entra e mais tarde transforma-se numa tragédia, porque talvez eu e você não vigiamos. Achamos-nos no direito, irmãos, o perigo, bora aí.
achamos no direito, amém, irmãos, de agir conforme achamos correto. Um copo d'água destrói uma família inteira. Uma roupa suja na cama destrói uma família inteira. Pequenas coisas. Casais sólidos que se amam, mas coisas mínimas, eles fazem questão de discutir aquele tema. Faz questão de brigar por causa daquilo. Faz questão. Uma vez eu estava pintando uma casa, sou pintor, e estou lá pintando uma ferragem, e do lado um barracão, e o muro mais ou menos nessa altura. Eles não estavam me vendo, mas eu estava ouvindo quem estava do outro lado. Aí de repente, estou vendo dois jovens conversando, discutindo, dois jovens discutindo. Aí eu falei, vou olhar ali, eles estão brigando ali, falando, brigando, discutindo e tudo. Aí quando eu dei uma olhadinha em cima do muro, irmão, era um casal, né, um jovenzinho casado de novo, tinha até um filhinhozinho de 1 ano, um casalzinho de novo, né, com um filhinho de 1 ano, né, discutindo por causa de um sapato, por causa de um par de sapato. Começou por causa de um par de sapato. Irmãos, esse par de sapato virou agressão verbal. Uma coisa tão insignificante que podia ser deixado para lá, mas transformou em agressão verbal. E eu pensei comigo, por causa desse sapato, amanhã esse rapaz pode estar esfaqueando essa moça, dando um tiro na cabeça dela, um murro na cara dela, matando ele e ela, seu filho, e destruindo uma família. Vocês estão entendendo, irmãs? O inimigo, irmãos, ele não precisa de grandes coisas para destruir um casamento, não. São coisas pequenas, que podia muito bem deixar para lá. Porque a maioria das pessoas que me procura para dizer que está separando ou separou, chega assim, pastor, eu separei porque a minha esposa me traiu. Pastor, eu separei porque o meu esposo me traiu. Presta atenção. Aí eu, como homem, tenho que dizer assim, então se ele fez isso, né? Você tem mais é que deixar ele mesmo, porque quem vai conviver com um homem ou com uma mulher infiel? Isso não tem condições. Você saber que você é casado, pai de seus filhos, e está relacionando, né, corporalmente, sexualmente com outra pessoa. Isso qualquer um vai dizer, não, de maneira nenhuma, nem para um e nem para outro. Aí, o que eu tenho que te dizer? Não, então separa mesmo, porque eu te dou toda a razão. Jamais, eu também não ficaria com essa pessoa. Só que não é assim que Deus enxerga. Aonde começou esse adultério? Aonde começou? Hoje é um adultério consumado. Mas como que isso teve início? Um copo d'água, um sapato, uma roupa. Porque, irmãos, o inimigo, ele pega uma brechazinha, e aquilo ali ele vai fazer um rumbo, assim, ó. E hoje, o que ele mais quer é destruir as famílias. O que ele mais quer é destruir as famílias. Mas quando um casal é novinho, eu costumo dizer, irmão, quando a gente casa, a gente vai 3 pessoas para casa. Eu, minha esposa e uma legião de demônios junto. Assim que você sai da igreja, pode ser evangélica, pode ser católica, ou sai lá do juiz. Assim que você assinou, recebeu com marido e mulher, pronto, agora eu vou trabalhar em cima desse casal. Pode ter certeza, todos. Assim que assina, eu costumo passar em frente a um cartório que eu tenho lá perto de casa, eu penso assim comigo, mas Ney, do tanto que tem de testemunha aqui, tem de demônio, para depois destruir esses matrimônios que estão sendo realizados aqui agora. Vocês podem notar, igreja, o jovem quando está namorando, é uma relação fora do comum, uma paixão desenfreadora.
Hoje eu estava vindo embora para casa, eu falo, irmão, eu estou pregando, eu tenho alguns minutos, eu vou pregar sobre realidade, eu vou fazer uma campanha da família, mas baseada em cima de coisas que eu vivo. Eu não vou ficar aqui contando história, trazendo um sermão bonito, então você não precisa vir não. Você vai ouvir coisas reais que tem muito a ver com você. E comigo também. Eu estava vindo embora hoje, aqui fiquei até de tarde desenrumando aqui, e lá perto de casa tem um escadão da igreja. E lá fica aquele jovem que sai da escola e fica sentadinho lá. E o ônibus parou no sinal, Manzinei. E tinha um casalzinho de adolescente. Ô irmãos, eu falei assim, a boca deles vai machucar, só pode. Mas grudava assim, fazia assim. E o ônibus parado lá, e eu fiquei de olho no negócio. O ônibus parado e eu olhando. E eu virava a cara para lá, e virava a cara para cá, e lambia de lá. E eu falei, misericórdia, deve estar passando sangue esse trem aí. O sinal ficou parado mais de 1 minuto, Manzinei. E os casalzinhos de adolescente, quase entrando um dentro do outro. Aí eu pensei comigo, se eles chegarem a casar, amanhã um beijo no rosto será uma fatalidade. Alguém acredita que um clima como esse vai perdurar no casamento? Não vai. Não vai. Irmãos, eu tenho certeza, porque eu falo por mim. Quando a pessoa casa, até o beijo muda de gosto. Talvez nos primeiros meses ali passa batido. Talvez 1 ano e tal. Mas vai passar um tempo que aquela boca já não tem mais aquele sabor de outrora. Aquela língua já não vai ter mais aquele... Não vai ter mais. É sério, gente. Só que era para ser o contrário. Era para ficar mais aguçado. Era para ficar mais gostoso. Porque agora você tem liberdade mesmo de lamber, de morder, de fazer o que for. É seu. Se ela concordou, beija mesmo. Fica 2 horas lá encostado a boca no outro, assim, fazendo assim, assim, assim. Mas não fica nem 1 minuto. E olha lá se fica. E olha lá se fica. É difícil. Para colocar a mão, dependendo do dia, leva cotovelada. Eu vou falar de nós também, viu, irmão? Não precisa se preocupar que eu não estou aqui para defender nem A nem B. Eu estou falando sobre realidades que levam o final do casamento. O amor transformando-se em ódio. Igreja, preste bem atenção. Que ponto que chega um casamento? Olha para vocês verem, irmãos. Estou dando só exemplo, tá, gente? Era para sentir assim, não, Henrique, estou feliz, estou feliz. O que foi? Não vejo a hora. Gislene está chegando, que maravilha. Não era para ser assim? Mas não. Até com medo. Quantos casais, igreja? Né? Não, meu marido está chegando. Nossa, misericórdia. Às vezes tem que correr para fazer alguma coisa, né? Ou tem outros maridos que falam assim, nossa, meu Deus, está na hora de eu chegar em casa. Eu vou passar no bar e tomar uma primeiro. Não vou jogar uma sinuca. Não vou para casa agora não. Nem chegar lá eu já sei o que me espera. Hein, irmãos? Já sei o que me espera. Irmão, você já viu na porta de fábrica os botecos, cheios de boteco? Vocês pensam o que é aquilo ali, irmão? Que é botecaiado na frente de fábrica. É porque o camarada tem que tomar uma para ele ter coragem de chegar em casa. Olha o que é família, irmão. Vê se é isso que Deus preparou para mim, para você. Vê se isso é coisa de Deus. Só que aí você pensa assim, pastor, o senhor está falando de Júlio Leboni, o senhor está falando de Silvio Santos, o senhor está falando aí de pessoas. Irmãos, a maioria dos casamentos evangélicos estão indo por água abaixo. Mas meu marido não bebe. Mas meu marido não joga sinuca. E por que os casamentos cristãos também estão indo por água abaixo? Sendo que um bebe, não joga sinuca e etc e tal. Tem uma coisa errada aí, igreja. Porque por trás disso existe um espírito. E que talvez você acha que é ele e ela acha que é você. É ela. Não, é ele. Não, é ela. Não, é ele. E o diabo fica assim, não, é ele mesmo. Aí chega para ela, aí chega para ele, é ela. Aí ele, é ela. Aí chega para ele, para ela, é ele. Aí ela, é ele. E fica assim.
É você, não, é você, é você, é você, e fica assim. Irmão, você já notou uma coisa? Discussão de casal não tem fim. Se começar a discutir e brigar, dificilmente termina bem. Ou é melhor parar com esse negócio logo, para logo por aqui, vão dormir, se dormir, né? Ou então fica até de madrugada e tentando resolver, conversando e tudo, e não dá certo. Ou então, quando o homem, irmãos, ele se sente ameaçado, quando o homem se sente intimidado, a tendência dele é se fechar. A natureza do homem é essa, ele se fecha, e é aí que mora o perigo. E a mulher já quer falar, ela quer resolver aquilo. É ou não é, irmãs? Vocês são assim ou não são? Vocês não querem resolver? E qual é a forma que vocês encontram para resolver? Falando. E o homem não quer saber de mais nada, ele não quer ouvir mais nada, já ouviu tudo, porque a partir daquele momento que você chegou no limite dele, amém? Para ele você é uma doida. Para ele você é uma doida. Ah, não, minha mulher, coitada. Irmãos, eu falo para você que eu convivo com família, 20 anos de pastor. Eu fui na casa de um casal, aí ele me chamou lá no quarto. Pastor, vem cá. Eles estavam em pé de guerra, vem cá. Está ouvindo essa mulher? Não, isso é uma doida, pastor. Só que não sabe. Essa mulher, pastor, você não mexe com isso, não larga para lá, não. Eu já até acostumei com isso aí. Entendeu, igreja? Então, irmãos, tudo isso existe um espírito maligno por trás. Um demônio. E se eu e você não vigiar, não tem 50 anos, não tem 40 anos, não tem 30 anos, um dia esse casamento chega no final. Irmão, você já viu idade para separação? Quem já viu idade para separação? Não, diga assim, se separa com quantos anos, irmã? Só que eu conheço casamento que separa de tudo quanto é jeito, desde o primeiro dia até os 50 anos, irmão. Irmão, não tem data para separar, não existe. O que existe é tolerância. Pois então, chega lá. Mas tem um pequeno detalhe, irmão. Se aquilo ali não tiver um fim, e você achar que do jeito que dá para levar, passou o 7, mas no 14 não chega. Entendeu, irmã? Passou o 7, mas no 14 não chega. Porque se separa, irmão, não existe casamento, ele não se estrutura por tempo. Senão casais com 30, 40 anos não separava. É o que mais tem, é casais separando. Você quer ver, irmão? Presta bem atenção, missionária Patrícia e Dai da Silva. E mais algum que está aqui dentro e esse abençoado aqui. Você quer ver qual é a época que mais está tendo separação de casal? É quando o homem aposenta. Quando ele aposenta. O camarada trabalha 30, 35 anos. A mulher conseguiu conviver com ele 35 anos. Mas quando ele aposenta, talvez não consegue viver 3, 4 anos. Está vendo, gente? Que coisa absurda. Se não dizer não, o casamento tem 30 anos, 35 anos, ele casou, ele aposentou. Nós estamos sólidos, não está sólido. Tem muitos casamentos que depois que o marido aposenta, com 2, 3, 4 anos, estão se separando. Melhor nem se aposentar. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que não tem solidez humana para esse tipo de problema. Aqui é uma igreja evangélica, eu não sou um terapeuta, né? Como é que fala aí? Psicólogo, não, porque não funciona. Porque o que eu quero chamar a atenção não é pela questão humana do casamento, igreja, é pela questão espiritual. Irmãos, no ano de 2002, eu fui para a Europa, para a Espanha, Portugal, França, viajei para a Europa. E o Brasil era um país muito mais pobre que hoje. A situação econômica nossa era muito mais ruim do que agora. As pessoas eram muito simples.
Raridade alguém ter um carro novo, era só gente de bem, apartamentinho arrumadinho, a maioria era gente humilde e zica. E eu, como pastor já, a maioria dos problemas familiar era relacionado a finanças. Porque o marido estava sem trabalhar, dificuldade, mulher casou, mora na favela, paga aluguel, já tem muitos anos de casado, até hoje não comprou a casa própria, eu não aguento mais, é uma vida de muito sofrimento, eu achei que saindo de casa e a vida está muito difícil, eu não aguento mais, e começou a brigaiada e acabou separando. Quando eu cheguei na Espanha, eu vi aquela coisa linda, bonita, todo mundo, eu saí caçando um bairro pobre lá. Eu falei com a minha cunhada, eu saí, andei, voltei e falei, não vou sair fora da cidade, não vou achar um bairro pobre aqui, uma periferia. Aí voltei e falei, ela perguntou, Henrique, onde é que você foi? Eu falei, eu fui procurar um bairro pobre aqui, uma periferia, que a gente gosta de periferia, né, irmão? O pastor gosta de periferia, né? Eu falei, vou caçar um bairro pobre aqui. Ela falou, não, aqui não tem bairro pobre não, isso é tudo desse jeito aí, ó. Não tem, você não vai encontrar casinha humilde, rua sem... Não, você não vai encontrar casa suja, é tudo branquinho, limpinho, pintadinho, com seus carrão na porta, é tudo assim, Espanha, Europa, quase tudo assim. Eu falei, não, então esse lugar aqui é o lugar da felicidade. Porque se o problema é financeiro, uma situação econômica dessa deve trazer uma estabilidade emocional muito boa, né, gente? Eu falei, não, aqui não tem separação de casamento, a família aqui é unida, a vida aqui é uma maravilha. Pensei, vou até trazer minha família para cá, aqui é o lugar. Irmãos, fui trabalhar na casa das pessoas. Você não tem ideia, amém, gente? Amém. Do índice de frustração que essa gente vive. Irmãos, de 10 casamentos, 8 separa no primeiro, terceiro e quarto ano. Você imagina uma situação dessa? Que às vezes você está aqui, hoje não tem pouca gente, mas quantas pessoas tem aqui, estão pensando em separar, porque se ele acha que o marido dele fosse um homem que tivesse um poder aquisitivo melhor, ela conviveria melhor com ele. Amém, irmãs? Se ele me desse uma casa, um carro, se eu tivesse isso, tivesse aquilo, nós ia viver as mil maravilhas. Engano. Porque o demônio se infiltra no rico, no pobre, no milionário. Existe um espírito por trás de toda essa problemática familiar. Não há outra forma, irmãos. Se a gente não buscar em Deus ajuda espiritual, não adianta. Toda classe social tem divórcio, tem conflito, tem agressão física, tem agressão verbal. Toda classe social tem, toda classe cultural tem. O europeu, ele é culto, ele é educado, mas ele não pensa duas vezes para sentar a mão na orelha da sua esposa. Você acredita nisso? Ela não pensa duas vezes de sentar a mão na orelha dele. Lá a mulher bate mais que homem, tá, irmão? Lá é assim, ó. Se o camarada bater na mulher, tá perdido. Mas se a mulher bater no homem, não tem muito problema não. Então lá é assim, a lei é severa. A mulher lá, ela comanda mesmo. A sociedade europeia, ela é matriarcal, tá, igreja? Nós ainda somos patriarcal. A sociedade sul-americana aqui, nós ainda somos patriarcal. Mas a sociedade europeia, ela é matriarcal. A mulher hoje está no topo. Ela é a cabeça da família. Lá não tem chefe. Lá não tem meu homem, meu marido, assim, tipo, né? Nada disso. Lá ela que manda e acabou. Porque também, irmãos, existe esse detalhe que muitas mulheres acham que se ela conseguisse colocar mais assim, né, as suas vontades, talvez eles viviam bem. Então lá também era para ser assim, porque elas colocam mesmo e o homem tem que abaixar a cabeça. Um dia eu fui pintar uma casa lá, aí a mulher lá só com mulher, eu só tratava a pintura lá com mulher, dificilmente um homem. Chegava lá, ô Rick, entra aqui, homem. Era mulher. E aqui no Brasil mais é homem, 90% era homem que combinava com serviço comigo. Lá é mulher. Eu falei, gente, mas mulher aqui manda e desmanda mesmo, hein? Meu Deus do céu, tá bom, né? Glória a Deus por isso.
Aí um dia, cheguei numa casa lá, a mulher me chama, e ela começou a falar as cores que ela queria pintar a casa. Por dentro, eu quero essa sala assim, eu quero isso aqui. Nisso saiu o esposo dela, um senhor, querendo dar uma opinião, que ele não queria aquela cor que ela estava falando. Ela assim, tu cala, caia, vou ver tu quarto, a hora mimo. Vale, já tá, permisso. Não chorei. Irmão, sinceramente, eu vou bater nesse homem. Que esse não tem cabimento, gente, pelo amor de Deus. E aí eu fui pintar a casa dessa família, e falei, depois fiz amizade com ele e tal, falei, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, eu fiquei assim meio estranho, sua mulher é braba, né? Não, é um doce de pessoa. Eu falei, então pensei que então você que é frouxo demais, hein? Porque do jeito que ela te tratou aí, mas não é igreja, ele já acostumou. É a sociedade que lá é desse jeito. Irmãos, um inglês falou comigo que um dia ele quis comprar um carro. Presta atenção que eu vou te explicar o que está acontecendo. Ele quis comprar um carro, mas ele queria um carro de uma cor, e ela queria de outra cor. Como ele sabia que tinha que prevalecer a vontade dele, ele falou assim, eu precisava comprar aquele carro da tal, e eu falei, o Davi, o nome dele é Davi. E você comprou? Comprei o carro da minha cor. Comprei. Falei, não, então sua esposa é boazinha. Boazinha nada, você não tem ideia. O que eu tive que fazer para essa mulher deixar eu comprar o carro nessa cor? Vocês estão vendo, gente? Quer dizer, era para essas mulheres ser felicíssima, mas são tão frustradas quanto todas essas mulheres que vivem nesse sistema de casamento, achando que se ela tivesse mais voz altiva dentro de casa, se ela tivesse mais isso, aquilo, outro, que ela não vai viver feliz, porque o inimigo não vai respeitar isso. Não adianta mulher braba, brigona, não adianta homem ignorante, metida brabo, não adianta, isso não vai funcionar. É preciso ter sabedoria espiritual para prevalecer contra as adversidades. Só que aí, igreja, nós devemos tomar cuidado, porque o mal se corta pela raiz. Porque depois que cresce, não tem mais jeito, é muito difícil. Um tombo de uma árvore grande, né, irmãos, é muito mais estrondoso do que se for uma pequena planta, você arranca com a mão. Então hoje um copo d'água transforma-se num adultério. Coisas insignificantes, mas quem está por trás disso, irmãos? O inimigo, o adversário, o diabo. Ele não vai respeitar casamento, ele não vai respeitar a família. Quem tem que respeitar é eu e você. Eu tenho que respeitar minha esposa e ela tem que me respeitar. Eu que tenho que respeitar meu casamento, meus filhos têm que me respeitar. Nós é que temos que nos respeitar, porque o inimigo não vai respeitar. Tudo que ele puder fazer para desestabilizar o seu casamento, ele vai fazer. E se você der brecha e achar que não tem importância, não tem problema, aquele problema insignificante, ele vai gerar uma tragédia na sua vida. Não tem casamento sólido se não tiver vigilância. Não tem família estável se não tiver sabedoria. Não adianta. É preciso saber se portar diante de determinada situação. Irmãos, mesmo diante dessa dissolução matrimonial, familiar que nós estamos vendo aí fora, amém? Os evangélicos ainda são os que conseguem permanecer mais tempo casados. Sabe por quê, irmãos? Porque se você estiver vivendo uma crise conjugal, e você contar para o seu amigo, para a sua amiga, dependendo da situação, ele vai dizer para você, é melhor que você separe. Ele vai te dar um conselho mais ou menos nesse sentido. Agora, se você conversar com um pastor sério, que também tem muito pastor aí, irmão, que já foi também para o brejo há muito tempo. Tem vários pastores que já deixou a esposa dele, e já arrumou uma novinha, porque o ministério cresceu, agora ele tem dinheiro, aí ele faz uma plástica, um implante, coloca dente novo, põe cabelo, tudo. Aí aquela irmãzinha humilde que começou com ele, né,
que não acompanhou essa evolução estética, já não vale mais para a esposa. Isso aí está cheio dessa pastorada, que na verdade para mim não são servos de Deus, são homens que estão ali ocupando um lugar que não devia. Certo? Está cheio, irmão, principalmente os famosos que vocês estão vendo aí. O que vocês menos esperam, estão separando, e aparece com uma novinha lá na televisão, esse é meu novo amor, sem vergonha e safado. Então hoje está até difícil, né? Eu conheço um pastor que um irmão chegou para ele, o pastor assim, assado, assim, assado. Você já tentou de tudo? A gente sempre fala que já tentou de tudo, né, igreja? Sempre você diz que tentou de tudo, mas não tentou nada até agora. E tentou só um pouquinho. Já tentei de tudo. Então larga esse trem para um canto, rapaz. Deixa de ser bobo. Mulher é o que não falta. Você merece coisa boa. Já que ela não quer nada com você, então parte para outra. Hã? Deus tem o melhor para você. Isso não é de Deus não. Esse casamento não é de Deus não. Porque ele já está vivendo aquilo, igreja. Mas isso vai trazer tragédia. Isso vai trazer angústia. Isso vai trazer sofrimento. Eu tenho um amigo meu, pastor, irmão, que ele separou. A mulher traiu ele com força mesmo. Inclusive eu vi e contei para ele, ele não acreditou. Ficou meu inimigo na época. Viu? E não aguentou, ela foi embora mesmo e tudo, e ele casou com outra pessoa. Aí um dia ele todo feliz lá e aquela coisa, eu falei, fulano, deixa eu falar com você, ela não é sua esposa, viu? Ah, mas como que não é? Eu falei, não, ela é sua mulher, que a esposa é aquela outra lá, que casamento é um só. Irmão, casamento é um só. Se tem alguém aqui que casou de novo, fique sabendo que você é a segunda ou o segundo, tá? É sério, viu, Masnei? Você é a segunda ou o segundo. Você não é a esposa legítima do ciclano, da ciclana, ou do beltrano. Não é. Casamento é um só. Porque o Senhor Jesus disse, o que ajuntou Deus, homem não tem poder de separar. Ah, mas o juiz... Irmãos, um dia chegou uma pessoa assim, pastor, eu vou casar de novo. Mas como? Não, pastor, estou livre. Divorciei, no papel... Eu pensei com essa pessoa, mas desde quando o juiz tem poder de desfazer do seu casamento? O casamento não é uma instituição humana, social. O casamento é, por natureza, uma instituição divina. Quem criou o casamento não foi o homem, foi Deus. Não existe casamento que não é de Deus. O que não está sendo de Deus é a minha ou a sua atitude. Ou o meu, ou o seu comportamento, que não está sendo de Deus, e que está levando esse casamento à crise, esse relacionamento ao fracasso, e no final uma separação. Não tem outra forma, gente. Não adianta. Deus é sério, igreja. Deus não compactua. A Bíblia diz assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Eu sou o mesmo da igreja primitiva, da igreja medieval e da igreja moderna. A palavra do Senhor, Deus não se moderniza, Ele não acompanha a evolução social. Ele não acompanha a evolução social. Deus não respeita culturas. Não existe culturas, igreja, que mude o estatuto de Deus. Não existe. Natureza é natureza em qualquer lugar do mundo. Eu conheci também na Europa, irmão, pessoas da África. Pessoas assim de tribo mesmo. Mas tão preto de cor, amém, irmão? Que se apagar a luz, você só vê os dentes. E eu fui conversar com essas pessoas, porque você tem uma ideia de que eles são diferentes, né? São tão ser humano quanto eu e você. Sujeito à mesma natureza, aos mesmos princípios. Ser humano é ser humano em qualquer lugar da terra. A lei divina, ela é ontem, hoje e será eternamente. O mundo pode evoluir milhões de vezes, mas a palavra de Deus não evolui, porque ela já nasceu evoluída. Ela já nasceu evoluída. No Brasil está se discutindo a Constituinte, porque existe leis elaboradas em 1950 e pouco. Você vê, 50 anos já tem que mudar a lei, tem que mudar. A lei humana,
mas a lei de Deus pode passar 1 milhão de anos que ela não vai mudar, nem um vírgula, nem um tio, nem uma vírgula e nem um tio. Não existe evolução, não existe modernidade. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser primitiva e moderna, moderna e primitiva. O Senhor não vai abrir mão de princípios dele por causa de cultura. O Senhor não vai abrir mão dos princípios dele por causa de evolução. Família é família desde que Deus criou o homem no jardim do Éden. As leis que o Senhor estabeleceu há milhões de anos, gente. Porque você tem, fala, pastor, mas diz que o mundo só tem 6 mil anos. A história nos conta do Éden para cá. Mas quantos milhões de anos eles não viveram no Éden? Quem comprova? Eles podem ter vivido 1 milhão de anos lá, gente. É sério? Então pode ter milhões de anos. O que Deus estabeleceu, o Senhor Jesus, quando ele estava discutindo com os fariseus a respeito do casamento, há 2016 aproximadamente anos atrás, o Senhor falou para os fariseus sobre a instituição do casamento elaborada por Deus no jardim do Éden, coisa essa que havia acontecido há mais de 4 mil anos atrás. Porque o Senhor disse assim para os fariseus: no princípio não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus fez. Amém, gente? Irmãos, Deus ele é imutável. E é tanto, igreja, que é verdade, que diante dessa tragédia toda que nós estamos vivendo, com relação à família, estamos sofrendo na pele. Estamos sofrendo na pele. A família é a base da sociedade, é a estrutura da sociedade. Esse rapaz que trabalhou aqui, irmão, ele estava me contando que o pai dele é alcoólatra. E que a irmã dele virou alcoólatra. E quase ele virou alcoólatra. Aí ele perguntou para mim assim: o que o senhor acha disso? Eu falei: tem 2 quesitos nisso aí. O primeiro humano e o espiritual humano. O primeiro humano é porque você herdou do seu pai uma prática. Você olhou, viu, conviveu numa situação. A sua irmã olhou, viu, conviveu numa situação. Isso é automático. Um pai que não deu exemplo, ele era alcoólatra, você disse que ele fazia coisas terríveis. Então ele te deu um mau exemplo, ele não te deu uma educação, uma família desestruturada. Ele disse que a mãe dele sofreu demais na mão do pai dele. Uma família desestruturada. Como que ele poderia ser boa gente, irmãos? Como que a irmã dele poderia ser boa gente? E eu disse: olha, eu vou te dizer uma coisa. Você toma muito cuidado, porque você pode terminar como seu pai está terminando. Misericórdia, Deus me livre. Eu falei: olha, Deus te livre mesmo. Porque a única pessoa que pode te libertar de uma situação dessa de verdade é o Senhor. Só Deus pode quebrar essa corrente, essa seta, essa malignidade que foi lançada na sua família, porque eu também fui vítima disso. Irmãos, eu não gostaria de tomar mais tempo, porque essa campanha vai durar 7 sexta-feira. Eu vou dar uma pincelada, eu estou falando sobre questões humanas. Agora, irmãos, o pior vem depois. Eu quero que você venha cá sexta-feira que vem. Eu vou falar sobre consequências espirituais na família. O porquê que o filho está nas drogas. O porquê que na sua família você tem 3, 4, não sei quantas pessoas separadas. O porquê que seu casamento está em crise. Amém, gente? Por causa de questões hereditárias, questões de maldições hereditárias. Essa é a pior das consequências. Pior das consequências. Viu, irmãos? Ah, minha família, meu irmão separou, minha irmã separou, e eu estou quase separando, eu quase separei. Porque existe um demônio por trás da sua família, da família da pessoa. Isso aí já é espiritual, viu, irmãos? Mas de todas as formas, nós precisamos vigiar todo o tempo, amém, irmãos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para terminar aqui. Sabe o que é que o inimigo quer? Facilitar a separação. Ele quer que seja mais fácil separar do que lutar pelo casamento. Um dia uma jovem perguntou para mim assim: pastor, minha situação é muito difícil com meu esposo. Eu tenho 10 anos de casado, no começo foi uma mil maravilha, mas de repente aconteceu isso, aquilo outro. Olha para mim,
Eu olhei para ela: só acha que vale a pena lutar pelo meu casamento? A situação dela era muito delicada, irmão. Eu disse: com toda certeza, você tem que lutar com todas as suas forças. Tudo que você puder fazer para contribuir pelo bem-estar, pela restauração do casamento, você deve se empenhar com máxima força e determinação sua. Vá até as últimas consequências, e quando chegar nas últimas consequências, avance um pouco mais, mas não abra mão do seu casamento sobre hipótese alguma. Não tem outro jeito. Minha mãe conviveu com meu pai uns 40 e poucos anos. Meu pai é alcoólatra. 40 e poucos anos, irmãos. Conseguiu conviver com ele. E eles morreram. Meu pai morreu, minha mãe morreu primeiro, depois meu pai morreu. Mas eles conseguiram levar até o final. Minha mãe levou até o final. Ela não era evangélica, mas ela aprendeu uma coisa lá do passado dela: meu marido é um só, meu casamento é um só, eu vou lutar por ele. Irmãos, Deus fez um milagre, que antes do meu pai e minha mãe morrer, eles conviveram anos e anos bem, porque Deus libertou meu pai da bebida. Valeu a pena minha mãe lutar pelo casamento, valeu a pena minha mãe suportar. E olha que ela suportou faca, ela suportou tapa, ela suportou cabada de vassoura, ela suportou fome, mas ela conseguiu permanecer até o fim. Sabe o que aconteceu, irmão? Hoje eu e a minha família é abençoada por causa dessa perseverança da minha mãe, porque o inimigo perdeu com meu pai, vai perder comigo e vai perder com os meus netos. Na minha família ele não vai separar ninguém, porque perdeu com os meus pais. Porque se ele separa meus pais, se minha mãe, ele vai dizer: se eu separei o pai, eu separo o filho. Eu separei o filho, eu separo o neto. Eu separo o neto. Agora, irmã e irmão, isso não depende de Deus, depende de você, depende de mim, depende de nós. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, irmãos. E outra coisa, viu, Rony? Com o que você sente. O inimigo, ele tem poder de gerar sentimento. Sentimento de frieza, sentimento de desprezo, sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de parar de ter relação com o marido, sentimento de não querer conversar mais, e acima de tudo, sentimento de separar. Ele gera sentimento. Ele gera sentimento. E o que você tem que fazer? Rejeitar esse sentimento. Rejeitar esse sentimento. Um dia uma senhora chegou para mim: ô pastor, queria contar um negócio para o senhor. O que foi? É uma coisa muito íntima, mas eu estou sentindo de contar para o senhor. O que foi? Quando meu marido coloca a mão no meu corpo, eu sinto um arrepio, um nojo, um desespero. Quando ele põe a mão no meu corpo, me dá vontade de sair correndo. O que é isso? Eu falei: demônio. Eu estou endemoniada? Mais ou menos. Olha, irmãos, não que ela esteja possessa, mas influenciada. É claro que existe um motivo por causa desse sentimento. Irmãs, preste bem atenção, porque o X da questão não é o sentimento, é aonde começou esse sentimento. Mas se chegou a esse ponto, é porque o inimigo viu brecha para chegar até o ponto desse sentimento. E foi você que permitiu que esse sentimento entrasse no seu coração. Porque você vai dizer que foi ele. Foi ele que causou isso em mim. Não foi ele que causou isso em você. Foi o diabo, foi o demônio. Ele coloca sentimento. Ele coloca vontade. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai perder. Irmão, ninguém ganha numa separação. Ninguém ganha. Principalmente a mulher. Ela é a pior vítima de uma separação. E posso dizer uma coisa? A maioria da separação parte dela. É ela que dá a palavra que não quero mais. É ela que diz: vou divorciar. É ela que diz: vou sair de casa. Vocês estão entendendo, gente? Aí você pergunta assim: por que, pastor, parte da mulher? Porque a mulher é sentimental. E o inimigo sabe disso. Então trabalha no sentimento dela, gerando nela repulsa pelo marido. É claro, irmãos, que toda causa, toda
causa tem uma consequência. Toda causa tem uma consequência. Não estou dizendo que aquele sentimento que ela sente, ou que ele sente também, amém, irmãos? Ela é culpada sozinha, não. É mútuo. Só que tem uma coisa, a responsabilidade ela é individual. Só para terminar, um dia um irmão chegou para mim assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor, tinha chegado da Espanha, vem cá na minha casa. Eu fui. Pastor, eu queria saber se o senhor permite eu casar. Eu falei: mas você já não é casado? Não, eu sou separado, sou divorciado. Eu falei: fulano, uai, que é isso? Sou separado e tudo já, estou divorciado no papel, tudo bonitinho. Olha aqui, irmão, tudo bonitinho. Falei: não, rapaz, está bonito, pastor, estou livre e desimpedido. Mas como eu estou na missionária de Cristo, eu fiquei sabendo que o senhor é muito rígido, né? Eu estava longe, mas disse que o senhor estava chegando aí, e se o senhor não der o aval, não sei o quê, papapá. Eu falei: não, e daí? Não, porque é o seguinte, o senhor permite um segundo casamento? Eu falei: não, não vamos casar de novo, não, vamos voltar no primeiro casamento. O que o senhor quer saber? Não, como é que foi isso? Não, minha esposa me traiu e contou os adultérios dela para mim. Não sei o que, eu descobri, e quase que eu matei ele, eu falei: rapaz, que legal. Então, quer dizer, começou a querer xingar a mulher de vagabunda, de adulta, não sei o que. Eu falei: então tá bom. Aqui, vamos fazer o seguinte, de que você trabalhava? De caminhoneiro. Quantos dias você ficava fora de casa? 1 semana, 2 semanas, 15 dias, às vezes um mês. Eu falei: legal. E aí, quando você chegava... Pastor, no começo do meu casamento era até difícil ficar esses dias, eu sempre fui caminhoneiro. Mas depois, pastor, eu chegava em casa, a mulher estava emburrada, e já começou um clima pesado, e já não queria nem ir para casa mais. Eu falei: o que você fez para mudar isso aí? Pastor, eu fiquei cada vez mais irado com essa situação. Aí eu perguntei: vem cá, agora me conta uma coisa com toda sinceridade. Você chegou a trair sua esposa? Pastor, eu não sei se ficar com mulher de programa é traição. Presta atenção, hein? Porque é assim, né? Já que ela não queria nada comigo, aí o que eu fazia? Quando eu estava fora, aí eu arrumava uma mulher de programa, mas ela era uma profissional. Mas ela nunca ficou sabendo. Eu falei: engano seu. Por quê? Eu nunca contei para ela. Eu falei: sabe por quê, filho? Porque você não conheceu a sua esposa. Você nem conhece mulher direito. Você está achando que você enganou sua esposa? Muito pelo contrário, foi ela que te enganou. Você não respeitou o sentimento da sua esposa. E sabe quem é o culpado desse adultério todo que você acabou de me contar? Fulano, você é culpado. Foi você que promoveu esse adultério nela. Foi você que jogou ela nos braços de outra pessoa. Foi você que provocou esse adultério. Você é tão culpado quanto ela. Ele se desmanchou a chorar. Eu falei: chora mesmo. Chora mesmo. Porque você é culpado desse adultério. Você está dizendo que ela adulterou, que ela não valia nada. Mas você fez ela adulterar. Talvez se você soubesse comportar como um homem, como marido, talvez ela nunca tinha feito isso. Nem índole para isso ela tinha. Mas você provocou nela isso. Amém, irmãs? Porque amanhã você fica sabendo que seu marido está com outra pessoa. Aí você quer cair de pau nele. Mas quantas vezes procurou na cama você não quis nem saber? Quantas cotoveladas você deu nele? Quantas vezes ele chegou cheio dele mesmo em casa e você jogou um balde de água fria nele? Não tira a mão de mim. Não me toque. Não aguenta esse homem encostar em mim. Amém, gente? Irmão, Deus é sério. Terminou meu tempo. Deus é muito sério. Não pense você que Ele vai nos julgar conforme a nossa justiça. Ele vai julgar-nos conforme a justiça divina, conforme os preceitos bíblicos. E Ele nos dá toda a condição, inclusive uma palestra como essa aqui agora. Se eu não sei se você está prestando atenção ou não. Se você está levando e está assim: não, isso não é comigo. Isso não é comigo. Você está fazendo tudo isso lá e acha que não é com você. E amanhã, quando você menos espera, está acontecendo uma tragédia na sua família. Irmãos, e se tem uma coisa dentro da igreja evangélica, que acontece muito, viu, Rony? É esposa crente, que o marido não é, e ela não quer nem saber porque ele não é crente. Achando que ele tem que ser crente igual ela. Achando que ele tem que ser crente igual ela. Não tem mais aquela comunhão porque ele não é crente.
Não existe isso. O casamento está acima da fé. Porque casamento, igreja, não é fé. Casamento é obediência. Sendo seu marido ímpio ou não, seja sua esposa ímpia ou não, você tem o dever de tê-lo como esposa e como esposo e cumprir todo o seu papel como esposa e como esposo. Inclusive eu aqui na igreja, quando eu tenho casal que eu sei que o marido não é crente, eu vou lá na casa perguntar para ele, sozinho: vem cá, me conta como é a sua esposa aí, porque na igreja ela é uma benção, viu? Ela é uma abençoada, né, irmãos? Eu vou perguntar. Claro que eu vou saber se ele está mentindo ou não, pode ficar tranquilo, viu, irmão? Porque eu conheço. Mas eu vou perguntar para o cidadão. Eu vou falar uma coisa aqui para a glória, viu, Glória? Mas para a glória e honra do Senhor Jesus. No dia que eu fui visitar, o Zezé me chamou, lá no quarto, escondidinho. Ele falou assim: você não conhece a Glória. Sério, Glória? Desse jeito. Isso aí, ó, isso só não tem tamanho, pastor. Eu é que sei, viu? O que ela fala de mim lá? Viu? Você acredita nisso, Glória? Pois é, desse jeito. E eu não vou te ofender não, ele ainda fez até assim, ó. Comigo, dentro do quarto, ele me chamou lá para falar isso. Eu falei: ô Zezé, mas só que você não é bento também não, viu? Por quê? Eu falei: ô Zezé, você pensa que eu não sei? O que você está fazendo nesse quarto aqui? Seu lugar é lá. Ah não, isso é outra história, isso aí não vou mexer não. Entendeu, irmãos? Você está vendo agora como é que é a vida? Então, irmãos, a gente é assim. Nós devemos saber como nos portar, porque o nosso adversário, eu estou falando de coisas espirituais, gente. Não pensa você que eu estou aqui julgando méritos. Amém? Eu estou falando sobre coisas espirituais. Hoje você pode estar vivendo um casamento mais ou menos. Amanhã você pode não estar vivendo casamento nenhum. Mas se hoje alguma coisa mexeu com você, sai daqui meditando nisso. E preste atenção se você não tem que tomar alguma atitude e mudar algum comportamento. Você está se achando a dona do seu casamento, você está se achando o dono do seu casamento, mas por trás disso aí, existe uma legião de demônio, doido para destruir o seu casamento, por causa de um copo d'água. Eu estou falando de água, tá, irmão? Mas tem palavras mal faladas, tem atitudes mal tomadas, e uma série de fatores que nós precisamos tomar muito cuidado. Amém, gente? Irmãos, vem aqui na frente em nome de Jesus.